Glórias a Deus, graças a Deus. Eu já quero cumprimentar todos os meus amados irmãos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Nesta noite, irmãos, de terça-feira, eu quero trazer para nós uma passagem muito conhecida, louvado seja Deus, que fala da convenção de Saulo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. É uma passagem muito conhecida por todos nós, os evangélicos, aqueles que temos louvado seja Deus, meditado na palavra do Senhor, ou quem temos visitado as igrejas, temos ouvido falar a respeito da conversão de Saulo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Eu quero pedir para você que curta, comente, compartilhe, que assista o vídeo até o final para me ajudar, para fortalecer o meu canal, amém? E que você seja agraciado. O principal, irmãos, de tudo é que você seja agraciado pela palavra do Senhor. Louvado seja Deus, porque este é o meu intuito de estar aqui neste canal. Através da minha vida, vocês serem abençoados por Deus. Amém? Então, vamos começar, louvado seja Deus. Livro de Saulo, livro de Atos dos Apóstolos, versos 9. Oh, aleluia! Glórias a Deus. Livro dos Atos, verso 9. Vamos que vamos. Diz assim: a conversão de Saulo, a cura de Enéas e a ressurreição de Tábita. Louvado seja Deus. Eu me chamo irmã Risoleide, amém, irmãos? Para quem não me conhece ainda, para quem me conhece, é um prazer estar falando com todos vocês. Vamos lá. Verso 1 do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos diz assim: e Saulo, expirado, ainda ameaçava morte contra os discípulos do Senhor. E dirigiu-se aos príncipes dos sacerdotes. Verso 2 diz assim: e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, para que se encontrasse algum daqueles seitas, assim homens como mulheres, os conduziam preso a Jerusalém. Louvado seja Deus. Verso 3 diz assim: e já de caminho aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplandecer de luz dos céus. Oh, glória! Verso 4: e caiu em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Oh, glória a Deus! E ele disse: quem é, Senhor? E disse-lhe o Senhor: eu sou Jesus, a quem persegue. Dura e para ti recalcitrar contra os aguilhões. Verso 6: e ele tremendo, oh, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, e ele tremendo e atônito disse: sim, Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e encontra na cidade, e ali te será dito o que te convém fazer. Verso 7 diz assim: e o varão que ia de caminho com... Oh, glória! Mas eu fico maravilhada com a palavra de Deus. Olha só. Eles prepararam atônitos.
Você sabe o que é atônitos, irmãos? Eles ficaram um olhando para o outro, querendo entender e compreender o que é que com quem Saulo estava falando. Louvado seja Deus. Olha só, eles pararam atônitos, a voz, porém não vendo ninguém. Louvado seja Deus. Verso 8. Saulo levantou-se da terra e, abrindo seus olhos, não via ninguém. E, guiado pela mão, conduziam-nos a Damasco. Estes 3 dias sem ver, e nem comer, nem beber. E havia em Damasco um certo discípulo, chamado Ananias. Louvado seja Deus. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe: Ó Senhor, levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um chamado Saulo de Tarso, pois eis que ele ora. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Oh, glória. Eis que ele ora. Verso 12 diz assim: E tem visto em visão que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele as mãos, a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, olha Ananias, Senhor, há muitos ouvi acerca deste varão, quanto males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E eis que tem poder dos príncipes, dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Louvado seja Deus. E disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Porém, porque eu lhe mostrarei, deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi. Imagina Ananias. Oh, glória a Deus. Oh, maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. Ananias foi. Onde é que eu tô, gente? Eu até me perdi. E aqui tem poder dos príncipes, dos sacerdotes, para prender todos os que invocam teu nome. Louvado seja Deus. Porque este é para mim vaso escolhido. Portanto, eu lhe mostrarei quando deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi. Louvado seja Deus. Me perdi aqui, irmãos. E entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse-lhe: Irmão, oh glória, olha só. Irmãos, Saulo, o Senhor Jesus te apareceu no caminho por onde vinha e me enviou, para que tornasse a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como as escamas, e recebeu logo a vista, e levantando-se foi batizado. Oh, glória a Deus, irmãos, eu me arrupei todinho. E tendo comido, ficou furtando, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nos sinagogas pregava Cristo, que aquele era o Filho de Deus. E todos os que ouviam estavam atônitos. Louvado seja o nome do Senhor. E dizia: Não é este aquele que em Jerusalém assolava os que invocavam o nome, este nome? E para isso veio aqui, para os levar preso os príncipes
do sacerdote. Oh, glória. Verso 22. Porém, Saulo esforçava-se muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Oh, glória. Irmãos, você imagina só? Imagina Saulo. Saulo pede carta em Damasco para ir à procura, louvado seja Deus, dos discípulos, para prender todos aqueles que invocavam o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E Saulo, com esta carta, louvado seja o nome do Senhor, ele sai, juntamente com outros soldados, para prender os discípulos, aqueles que falavam de Jesus. Oh, aleluia! Mas uma coisa, irmão, aconteceu no meio do caminho. A Bíblia diz, irmãos, que indo Saulo no meio do caminho, de repente resplandece uma luz. Glórias a Deus. E quando aquela luz resplandece, louvado e exaltado seja o nome do Senhor para todo sempre, Saulo cai, irmãos. Ele cai de rosto à terra. Aí sabe o que é mais interessante? Louvado seja o nome do Senhor nessa passagem, irmãos. É que quando Deus começa a falar com Saulo, quando Jesus começa a falar com Saulo, irmãos, todos ficam confundidos. Sabe por quê? A Bíblia diz, irmãos, que Saulo tremia. Quem não treme ouvindo a voz de Deus? A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que Saulo ali começa a tremer. Oh, glória! E quando Saulo começa a tremer, louvado seja o nome do Senhor, Saulo também começa a falar. Aonde Jesus começa a perguntar, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? Louvado seja o nome do Senhor. E Saulo, irmão, ele fica sem entender, louvado seja Deus. Aleluia. Ao ouvir aquela voz. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Saulo levanta daquele chão. A Bíblia diz que Saulo é levado pelos soldados até a cidade de Damasco. Ali Saulo fica dentro de uma casa. Louvado seja o nome do Senhor no quarto. Saulo não enxerga, Saulo não come, Saulo não bebe. Saulo só orava. Louvado seja o nome do Senhor. De repente, irmãos, louvado seja Deus, chega a voz do Senhor para Ananias e diz, Ananias, vai nessa rua. Vai lá nessa rua, numa casa que tem um homem chamado Saulo de Tarso, que ora. Ele ora. Louvado seja Deus. Aí Ananias, irmãos, ele fica mais. Louvado seja o nome do Senhor. Eu imagino assim a cara de Ananias, louvado seja Deus. Quando Jesus chega para ele e diz isso, irmãos. Porque sobrevia sobre todo aquele lugar, irmãos, a fama de Saulo. Saulo era um homem perverso. Saulo era um homem que matava todos aqueles que clamavam o nome de Jesus. Aí Jesus manda Ananias ir lá. Louvado seja Deus. Eu acredito que Ananias fica sem entender. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Ananias obedece a voz. Ananias obedece a voz de Deus. E quando Ananias chega, louvado seja o nome do Senhor, naquele lugar, naquela rua, naquela casa, naquele quarto, aonde se encontrava Saulo,
Louvado seja Deus, há 3 dias, irmãos, esperando, orando, clamando. Ele já sabia, porque ele tinha visto em visão Ananias chegar. A Bíblia diz que Ananias chega até Saulo e ele coloca as mãos sobre a visão de Saulo, sobre o seu rosto. Louvado seja Deus. E quando Ananias coloca as mãos sobre Saulo, a Bíblia diz que cai como se fossem escamas dos rostos de Saulo. Naquele momento, irmãos, naquele momento, louvado seja Deus. A Bíblia diz, irmãos, que Saulo se levanta. E quando ele se levanta, irmãos, ele recebe logo o batismo com o Espírito Santo. Foi imediato. Imediatamente Jesus enche Saulo do Espírito Santo e Saulo deixa de ser perseguido deixa de ser perseguidor para ser perseguido. E se você ler Atos dos Apóstolos, você vai ver, irmãos, que Paulo, o antigo Saulo, que hoje é Paulo, foi quem sofreu. E eles se encontraram com Estevão. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aí está lá todos esperando Saulo, todos reunidos esperando Saulo chegar, para Saulo começar a prender os cristãos, para Saulo começar a pegar as crianças, para Saulo começar a assassinar as mulheres. De repente os príncipes encontram Saulo falando de Jesus. Quando Deus quer, irmãos, ele muda o homem da água para o vinho. Quando Deus quer, ainda que o cara tenha que ficar cego, irmãos. Assim como ele teve esse encontro com Deus. Talvez o que esteja faltando em muitas vidas, irmãos, é o encontro com Deus. A Bíblia diz que os príncipes, os sacerdotes ficam todos ali, irmãos, olhando, vendo Saulo e sem entender. Eles ficam sem entender. Louvado seja Deus. E eles ficam se questionando, dizendo, não era aquele que vinha para matar os cristãos? Não era aquele que vinha com a carta para levar todos os cristãos, todos aqueles que oravam, todos aqueles que chamavam por Jesus? Louvado seja Deus. Eles não sabiam, louvado seja o nome do Senhor, que Saulo, o antigo perseguidor, tinha tido um encontro com Jesus. Eles ainda não sabiam, louvado seja Deus, que aquela antiga criatura tinha ficado no meio do caminho. Porque quando você tem um encontro com Jesus, louvado seja o nome do Senhor, tudo muda. A velha criatura morre. E eles não entendem nada. Os príncipes não entendem nada, irmãos. Eles ficam olhando ali Saulo, pregando, falando de Jesus e ficam ali maravilhados, um questionando um com o outro, porque aquele mesmo homem que vinha para matar, louvado seja Deus, para levar todos a Jerusalém, era justamente o homem que estava falando de Jesus, aquele a qual ele perseguiu a sua vida toda. Ele passou a sua vida toda perseguindo o povo de Deus. Ele passou a sua vida toda matando o povo de Deus. De repente aquele homem vem com a carta, com o mandado, com a liberação, louvado seja Deus, para exterminar todos os cristãos. E ele tem um encontro com Jesus e passa a falar do amor de Jesus. Louvado seja Deus. E quando ele, louvado seja o nome do Senhor, tem um encontro com Jesus, irmãos, após 3 dias,
E 3 noites não é brincadeira, irmãos. Ele ficou ali naquela casa, orando, quando caiu a escama dos seus olhos. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aí Saulo volta, irmãos. Saulo deixa de ser o perseguidor e passa a ser perseguido. Porque o povo não entendia o que tinha acontecido. Nem os soldados que andavam com ele entendiam o que tinha acontecido. Mas ele teve um encontro com Deus. Assim, irmãos, é na minha e na tua vida. Quando nós temos um encontro com Deus, tudo muda em nossas vidas. Foi na vida de Saulo e é na vida de todos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero te dizer uma coisa, que para tudo há um tempo na nossa vida. Para tudo há um tempo na nossa vida. Eu acredito que não tenha sido fácil para Saulo passar esses 3 dias, irmão, nesse processo. Eu acredito, louvado seja o nome do Senhor, que não tenha sido fácil para Saulo saber, aleluia, que duramente seria a sua trajetória a partir do momento que ele passasse a falar do amor de Deus. Eu acredito, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que Saulo, aquele homem valente, aquele homem que era temido por todos, teve que passar a se esconder, irmãos. Ele teve que passar a se esconder. Ele teve que andar fugindo para não morrer, para não ser morto. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos que as escamas caiam nos olhos. Que as escamas venham cair, louvado seja Deus, dos olhos da nossa família. Dos olhos daqueles que se encontram, louvado seja Deus, enganados. Dos olhos daqueles que não teve ainda o encontro com Jesus. Assim como Saulo teve. Assim como Saulo cai, com seu rosto no pó. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E aí ele passa a glorificar. Ali ele passa a exaltar. Ali, irmão, ele passa a ser cheio do Espírito Santo. Não demorou, não. Logo ele foi cheio do Espírito Santo assim que ele levantou. Glórias a Deus. Ananias pôs a mão sobre ele. As escamas caem dos seus olhos. E Saulo passa a adorar e exaltar o Senhor, a ser cheio do Espírito Santo, ser cheio da presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele não é melhor do que os nossos. Por isso eu quero te dizer, irmão, através dessa palavra, que não perca a fé. Por isso eu quero te dizer, irmãos, através dessa palavra, que não perca a esperança. Por isso eu quero te dizer, irmãos, através dessa mensagem, que o Senhor vai ter um encontro sim, com os meus e com os teus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Porque ainda que pareça doloroso, louvado seja Deus, o trabalhar de Deus, é melhor, irmão, do que eles continuar cegos. Ainda que pareça doloroso, louvado seja o nome do Senhor, é melhor do que eles continuar, irmãos, vagando sem entender o que está acontecendo. Aconteceu na vida de Saulo. Saulo foi um grande homem de Deus. Passou a ser Paulo. Passou a adorar a Deus. Irmãos, a unção de Deus era tão grande na vida de Paulo, irmãos, que a Bíblia diz que até a sombra de Paulo curava. Se Saulo passasse, tivesse um enfermo, era curado na hora. Louvado seja o nome do Senhor. E todos procuravam Paulo.
Todos procuravam, louvado seja Deus, Paulo, porque Paulo tinha sobre si essa unção. Unção essa dada por Deus. Unção essa recebida com esforço. Unção essa recebida com sofrimento. Porque um homem que ordenava passou a ser fugitivo. Um homem que dava ordem, irmãos, passou a ser fugitivo. Um homem que não tinha medo de nada, de ninguém, passa a tremer só com a voz. Ele só ouviu. Louvado seja Deus, ele não chegou nem a ver, ele só ouviu a voz de Jesus e tremeu. Glórias a Deus. E assim, irmãos, eu quero te dizer nesta noite que todos vão se maravilhar, louvado seja Deus, com a obra que o Senhor vai fazer na nossa família. Que todos vão olhar sim para aquele que está aprisionado nos vícios. Aqueles que ninguém dá nada por eles e vão dizer, vem cá, não era aquele que vivia embriagado. Não é aquele que vivia usando droga. Não é aquele que fazia o mal. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Deus vai ter um encontro conosco. Deus vai ter um encontro com a nossa família. Deus vai ter um encontro, sim, com eles. Para que eles venham, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Reconhecer que Deus... Irmão, quando Deus tem um encontro com o homem, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Quando verdadeiramente o homem tem um encontro com Deus. Porque Saulo aqui, irmãos, ele ia no caminho. Ele ia com aquela sede de pegar os cristãos, irmãos, e matar. Ele ia com aquela ordem, aquela sede de ver os cristãos ser destruídos. Ele teve um encontro. Não vai ser diferente, minha amada irmã. Não vai ser diferente, meu amado irmão. Muitos vão olhar e vão dizer, não é aquele? Agora é diácono. Aquele agora é presbítero. Nossa, eu não acredito que aquele é pastor. Mas não era aquele que era assim. Não era aquele que era daquela maneira. Não era aquele que vivia caído, arriado pelo chão. Não era aquele que ninguém dava nada por eles. Acredite, irmãos. Quando Deus faz a obra, Deus faz por completo. Quando Deus faz a obra, Ele faz por completo. Ele não faz pela metade. E Saulo aqui foi cheio do Espírito Santo. Essa mensagem, irmãos, é uma mensagem de fé. É uma mensagem, louvado seja Deus, para você que talvez esteja desanimado. Para você, louvado seja Deus, que esteja triste. Que esteja pensando que não tem jeito. Ah, eu já orei tanto. Ah, eu já pedi tanto. Ah, eu já jejuei tanto. Eu já fiz tanta campanha. Já fiz tantos jejuns em prol da vida dessa vida. E ele não muda, ele não tem jeito. Irmãos, tenha certeza que ele vai ter um encontro com Jesus. Vai sim. Ele vai ter um encontro com Jesus, e quando ele tiver esse encontro com Jesus, até você mesmo, louvado seja Deus, vai se encontrar como se encontraram esses soldados e dizendo como é que pode, estava tudo perdido, como é que pode, todo mundo não dava mais nada, como é que pode, todos achavam que não tinha mais jeito, como é que pode, estava tudo destruído e de repente o Senhor muda o quadro.
Deus, ele muda o quadro da situação. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Deus, ele muda o quadro da situação. Toma posse dessa mensagem essa noite. O Senhor, ele muda sim o quadro da situação. Acredite, a nossa família terá um encontro com Deus. E nós vamos ver a diferença. Amém? Tomam posse dessa mensagem essa noite. Fiquem todos na paz de Cristo. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor me permitir.